Bom dia, bem-vindos de volta. Começamos esse domingo de encerramento da Flip, em grande estilo, com dois enormes autores que pesquisam a nossa música. Um tema central na obra do Mário de Andrade, por isso é muito bom ver a Nausete aí nesse pequeno vídeo que a gente produziu junto com o Arte 1, porque hoje é um dia dedicado em grande parte à música. A gente vai ter os dois aqui agora. Mais tarde, o Wisnik vai fazer uma conferência sobre Mário de Corpo Inteiro, que vai certamente falar de música também. Eu queria convidar vocês a vir à mesa Livro de Cabeceira. Ela vai reunir 8 autores da Flip que vão escolher seus trechos de livros preferidos. É um formato já clássico aqui da nossa Flip. Então, quem gostou desses autores poderá revê-los na mesa. São Ayelet Waldman, Colm Tóibin, Diego Vecchio, Eduardo Gianetti, Marcelino Freire, Matilde Campilho, Ngugi wa Thiong'o e Richard Flanagan. E essa é uma mesa que é mediada pela Liz Calder. Muito bem, então eu vou convidar ao palco o Hermínio Belo de Carvalho, José Ramos Tinhorão, por favor. E o Luiz Fernando Viana. Hermínio, eu peço que você se sente no centro, por favor. Luiz Fernando, jornalista, é um grande conhecedor da música brasileira. Ele trabalha como editor no site do Instituto Moreira Salles. Vai lá, Luiz. Obrigado, Paulo. Bem-vindo. Acho que nem vai precisar de óculos. O clichê manda dizer que eles dispensam apresentações, mas eu vou apresentar rapidamente. O Tinhorão se formou em Direito, mas nunca pensou em exercer a profissão, né? Naquela época, e talvez ainda hoje, era sinal de prestígio para uma família ter um advogado. Mas o Tinhorão diz que achou cafona aquele anel de pedra de rubi falso, e foi para possível e compreensível de gosto do pai, foi ser jornalista, né? Ele, aliás, foi da segunda turma de jornalismo da Faculdade de Filosofia do Rio. O Tinhorão nasceu em Santos, mas foi para o Rio ainda criança. E já no primeiro jornal que ele trabalhou, foi o Diário Carioca, nos anos 50, e ele se destacou como copydesk. Copydesk é quem dava a cara final dos textos que eram lidos pelos leitores, né? Ainda havia muitos jornais e ainda havia muitos leitores na época. Como ele era muito bom de fazer legenda e texto-legenda, ganhou a fama de Tinhorão Legendário, com uma alcunha dele. Mas a lenda dele se formou mesmo quando ele começou a escrever sobre música no Jornal do Brasil. E ele começou com as primeiras lições de samba, falando com e sobre muita gente da antiga, como Donga, João da Baiana, e também se dedicou a mostrar as origens sociais e econômicas das manifestações musicais. Isso tem a ver com as famosas críticas que ele fez e continua fazendo à Bossa Nova, que é um assunto que ele deve falar aqui depois. O primeiro livro dele é de 1966, e depois que ele se afastou do jornalismo, em 81, né, ou o jornalismo se afastou dele, porque ele foi demitido do JB em 81, ele passou a ser pesquisador e historiador em tempo integral. E o resultado disso é que já são 27 livros, acho que publicados, o 28º está pronto já, e na Flip ele está relançando um que é de 1969, chamado O Samba Agora Vai, a farsa da música popular no exterior, da editora 34. A editora já publicou outros 15 livros dele. Vou falar aqui do Hermínio. O Hermínio Belo de Carvalho se envolveu muito jovem com música e desenvolveu a capacidade, a sorte e o talento de estar sempre, eu acho que na hora certa, com as pessoas certas e fazendo, em geral, as coisas certas. O livro que ele está lançando aqui, pelas edições de janeiro, chama Taberna da Glória e Outras Glórias. São, enfim, crônicas, histórias dele com pessoas como Aracide Almeida, Dolores Duran, Dalva de Oliveira, Pixinguinha, pessoas que ele escreve, sobre as quais ele escreve em primeira pessoa, porque ele realmente conviveu com todas elas. Se não bastasse isso, o Hermínio descobriu Clementina de Jesus, empurrou o Paulinho da Viola para a carreira profissional. O Paulinho era bancário antes, foi um dos protagonistas da história da Casa de Sambas e Cartola, idealizou o Rosa de Ouro, espetáculo musical, e ainda produziu alguns dos melhores discos brasileiros.
E se não bastasse isso, escreveu letras de canções como Timoneiro, Sei lá Mangueira, Alvorada, Pressentimento, etc, etc. Sobre o Mário de Andrade, que é o nosso tema da Flip, ele já até lançou um livro, tem tempo já, Cartas Cariocas para Mário de Andrade, que ele escrevia, obviamente, cartas para o Mário, obviamente também como, digamos, ficção, porque o Hermínio não teve o prazer de conhecer o Mário, embora tenha morado ali muito perto de onde o Mário morou no Rio. Até por isso, a gente vai começar pelo Hermínio, já que o assunto da Flip é Mário de Andrade. Então, eu queria que o Hermínio falasse um pouco da importância que os livros, o pensamento do Mário tiveram para a sua vida, Hermínio. O Hermínio trouxe umas anotações. Precisava eu te interrompo um pouquinho, mas okay. Você fala do Mário, por favor. Tudo bem. Eu queria contar uma historinha que, somente para entregar o Tiorão, que é o nosso mestre, para ele até desdizer algumas informações que eu trago aqui. Mas eu me lembro que eu morava ali no bairro da Glória e tinha na rua Santa Amaro, número 5, uma placa fixada lá, dizendo assim, aqui morou o Mário de Andrade. Durante muito tempo essa placa eu via aquela placa com encantamento. Mário de Andrade, sempre Mário de Andrade perseguiu minha vida, sempre eu fiquei atrás, observando as coisas que o Mário escrevia, o que apareceu após a morte dele, uma epistolografia fantástica, e eu acho que um dos melhores livros, não sei se o Tiorão concorda, é o do Moacir Werneck de Castro, que é uma maravilha de livro. Enfim, aquela placa era uma coisa que me desafiava. E nessa época eu trabalhava na Funarte. E estava, na época, fazendo um projeto Pixinguinha, que era uma forma de fazer circular a música brasileira pelo Brasil. Já que as rádios não tocam a música de qualidade que a gente escolhia, grupos muito bons, você colocar Paulinho da Viola, Canhoto da Paraíba, a Nara, com a Caberata Carioca, Radamés, tudo isso circulando pelo Brasil, pelos rincões, onde muita gente nunca tinha conseguido entrar no teatro. Mas aí eu lembrei, o Mário vai fazer 90 anos, ninguém está se mexendo, ninguém está fazendo nada, ninguém está falando nisso. E telefonei então para o Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Drummond, é o seguinte, o Mário vai fazer 90 anos e ninguém está se mobilizando para fazer uma homenagem, o que for. E provocar até o que eu chamo de resíduo cultural. É o cara que você faz um evento e esse evento produz alguma coisa que vai ficar como memória. É assim que se faz memória. É assim que o Tiorão vive fazendo memória. O que ele escreve, publica, esses são os resíduos culturais que ele está deixando para todos nós. O Drummond me jogou um balde de água fria em cima, assim, Hermínio, alguém está interessado em Mário de Andrade? Eu engoli aquilo bem chateado, mas aí pensei também o seguinte, a vida me ensinou certos macetes. Quando você tem uma coisa dessa para frente, você tem primeiro que dar o exemplo. Aí o primeiro exemplo que foi, eu fui lá na Santa Amaro saber a história da placa. Veio um porteiro, disse, senhora, queria falar com o síndico, que teria sido um síndico homofóbico que teria mandado tirar a placa do Mário. Se fosse eu, não falava com ele, não. Ele sofre de gotas. Gotas é cruel. O Albino Pinheiro sofria de gotas, e quando o Albino Pinheiro sofria de gotas, eram dores horrorosas. Mas eu preciso falar com ele. Aí contei a minha história para ele, para o porteiro, e, por coincidência, alguns dados foram muito legais. E ele falou, tudo bem, eu vou lá em cima falar, chamar o síndico. Eu tenho que o síndico, já veio rabugento, já veio, sabe, o que o senhor quer? Olha, antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Meu nome é Hermínio Belo de Carvalho, eu sou compositor, eu sempre vi uma placa aqui de São Mário de Andrade, que eu tenho paixão pelo Mário, e eu soube que essa placa foi retirada por um síndico. Ele disse, não fui eu, mas não foi eu. Calma. E outra coisa, eu não sou só compositor, não, eu sou filho do seu Inácio, que é calista, igual o senhor, porque na conversa com coisas sobre que ele era calista. Ele se abriu, seu Inácio, filho do Inácio, como é que ele vai? Papai infelizmente já faleceu,
E ele, enfim, foi uma dama. Eu disse, olha, realmente essa placa desapareceu, não foi na minha gestão, foi na gestão anterior, e a placa eu não sei onde está. Você realmente precisaria, sabe, fazer aí uma procura qualquer, saber de outras pessoas, outros síndicos, que pudessem dizer onde essa placa está. Eu disse, bem, eu volto. Quando eu posso voltar? Pode amanhã. No dia seguinte eu voltei lá. Estou conversando com o porteiro e lá vem o síndico com a placa do Mário. Eu fiquei emocionado. Beleza, vamos afixar novamente isso? Claro que sim, vamos afixar. E a primeira coisa que me ocorreu, claro, foi, né, futucar o poeta, Drummond, Hermínio. Achei a placa. Você é maluco. E aí fizemos, então, lá na Funarte, que tinha uma equipe muito operosa, realmente uma equipe da melhor qualidade. Eu não estou vendo o que eu queria mostrar aqui. Ah, está aqui. Está aqui não. Ah, está aqui um álbum. Uma equipe muito operosa, em que fizemos o chamado resíduo cultural. Eu chamo de resíduo cultural. Um disco do Mário, inclusive com dois poemas dele, um musicado por Dona Ivone Lara e outro pelo Martinho da Vila. É um álbum com depoimento do Drummond, que foi o primeiro logo a atender ao pedido, e com Ney Alvarenga e Mário, enfim. A partir daí, eu, já com esse trunfo na mão, já com o aval do Drummond, fui atrás de recursos do projeto e fui para São Paulo conversar com a Teleporto Ancona Lopes, que é do Instituto de Estudos Brasileiros, IEB, que fica em toda a parte do Mário. Quanto tempo eu tenho, por favor? Te dou mais uns 5 minutos. 5 minutos. Então, a Tele imediatamente me botou em contato com a professora Oneida Alvarenga, né? A professora Oneida Alvarenga foi a melhor discípula do Mário de Andrade. Ela me recebeu maravilhosamente bem e dizia que... E contou a história, professora Oneida, como é que está o dicionário musical brasileiro do Mário? Essa história vai emendar com uma que foi contada pelo Tiorão no Camarim. Eu vou dar a deixa para ele. Ele vai se aproveitar muito bem dessa deixa, não vai, Tiorão? Que é o seguinte: olha, Hermínio, nós já por 2 vezes tentamos reagrupar esse grupo, reagrupar esse pessoal que estava estudando o Mário. Porque o Mário, e ele vai contar uma história muito bonita, ele fazia umas anotações, umas cadernetas, enfiava no bolso, chegava em casa e voltava numa saca. Andava pelo Brasil, naquela discussão etnográfica, então foi uma festa para ele. Ele anotava tudo, dos momentos mais loucos. E a professora Oneida falou: Hermínio, não tem dinheiro, não tem nada. E também eu já tinha informação que a professora Oneida já era uma doente terminal. Ela tinha câncer. Mas se eu conseguir gerir, assim, se a senhora consegue reagrupar o pessoal... Ah, Hermínio, será que vale a pena? Se tudo vale a pena. Vamos pensar no poeta. Não vale a pena quando a alma não é pequena, não é pessoa. Sei que eu telefonei para a Petrobras quando ainda não havia esses escândalos todos lá. Não posso pedir daquele. E consegui uma graninha e, finalmente, o pessoal, a dona Oneida, pegou o grupo todo com a Teleporto Ancona Lopes à frente, mais uma menina maravilhosa, depois eu lembro o nome dela. Então, está aqui, conseguimos publicar o tão sonhado Dicionário Musical Brasileiro, do Mário de Andrade. Dicionário, dificilmente você lê dicionário, né? Mas ele é tão encantador que você... E você, por exemplo, aqui dentro ele fala sobre Aracide Almeida, Moreira da Silva. E, de repente, ele cita um choro do Pixinguinha, um hot choro, que era um choro momentadíssimo. Ele era um cara tão atualizado que esse dicionário aqui realmente é um dicionário para você pegar e lendo aos poucos, anotando e descobrindo coisas fantásticas.
Findo essa primeira parte, conversei muito com Pedro Nava, com Guilherme Figueiredo, Antônio Cândido estava em São Paulo, enfim, conseguimos fazer esse álbum do Mário Andrade, Mário 350, nos 90 anos, e, em seguida, publicar esse raríssimo dicionário musical brasileiro. O Mário morou no Rio de 38 a 41, e, segundo ele, foram os 3 anos mais infelizes da vida dele. Não que o Rio não tenha tratado bem. Ele vivia na Taberna da Glória, no Amarelinho, no Vermelhinho, também, na Cinelândia, e lá na Taberna, sobretudo, ele bebia Guaraci de Almeida. Perguntei para Guaraci de Almeida uma vez, e ele, como é que era o Mário? Era uma tusquela, entendeu? E ele bebeu com Noel Rosa, com Lúcio Rangel, com o Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, com Pedro Nava e o Drummond, ficou um pouco distante, porque eles moravam tão perto que eu acho que ele não tinha tempo até a epistolografia está interrompida nessa época. Enfim, o Mário foi expulso de São Paulo por ser o gênio que ele era. Ele tinha ideias tão maravilhosas, tão brilhantes, que sempre que você tem um gestor acima de você que é medíocre, não tenha dúvida, ele faz o possível para derrubar você. Isso é da vida. O Mário foi derrubado. O Mário morreu triste. O Mário viveu triste. Como diz, ele morreu desinfeliz. E eu contei essa história apenas para dizer que essa foi a minha pequena colaboração para manter viva a memória do Mário. Eu escrevi um livrinho também escrito Cartas Cariocas para Mário de Andrade, onde eu narro coisas que estão se passando no Brasil, no Rio de Janeiro, com a música, sobretudo, e falando das descobertas que eu tive com este dicionário. Dito isto, eu peço licença para continuar com o meu chocolate e passo e dou por encerrada a minha participação. Vou passar para o Tiorão. Só lembrar que... Não, porque eu estou doido para ouvir o Tiorão. Hã? Estou doido para ouvir o Tiorão. Não, vamos ouvir o Tiorão. O Hermínio não falou, ele não conheceu o Mário, mas ele morou na Glória, bem perto de onde o Mário morou. É o que você chamava que eu já vi tudo, né? Eu morava no Beco do Rio. E da minha janela, o apartamento, era um apartamento que tinha o tamanho desse tapete. É tapete isso aí? Não. Mais ou menos. Desse tamanho. Desse tapete? Eu chamava já vi tudo. Eu chamava já vi tudo. Você entrava na sala, já estava na janela. Entendeu? E na janela eu já via lá o edifício onde o Mário morava, na rua Santa Maria, número 5. E a taberna ficava a 50 metros da minha porta. Então, por exemplo, quando sempre tinha aniversário do Ismael Silva, grande Ismael Silva, eu fazia lá em casa os aniversários dele, o pessoal começava a chegar, depois íamos em bando para a taberna para acabar de comemorar, porque o apartamento não comportava muita gente. Às vezes eram 50 pessoas para abraçar o Ismael. Então, essas histórias todas, elas têm a ver com esse apartamento que eu tive ali e com a constância que eu tenho em ir à taberna, porque ali eu fui no outro dia com o meu amigo Luiz Boal, querido amigo, subindo ao grande Augusto Boal, que nós fomos lá tentar fazer uma incursão lá, para ver se esses meus amigos aqui vocês estiveram, que agora a taberna não é a mesma, né? É 50 metros adiante. Mas ela é a Taberna da Glória. Tem 5 nichos aqui, ou 7 nichos. Vamos contar, vamos fazer essas paredes falarem, com caricaturas da Araci com Noel, bebendo com Noel, o Mário de Andrade escrevendo ali, o Macunaíma, um pouco o Macunaíma saiu em 40, né? 40, já não era Macunaíma mais. Ele escrevia ali, etc. E tal. Meu Deus, que histórias tem essa taberna? Que histórias maravilhosas. O Mário, Araci de Almeida, Noel Rosa, toda aquela gente. O pessoal não se sensibilizou muito. Então, comecei a fazer um livro chamado Taberna da Glória e Outras Glórias, que está sendo lançado hoje aqui. E é um livro que vai mostrar que além de estar muito velho, eu convivi com toda a grande... Por isso mesmo. A data melhor da música popular brasileira. E tenho uma honra profunda de... Tenho uma honra profunda de ter sido parceiro do Pixinguinha, ter sido parceiro também
de Dona Ivone Lara, de Ismael Silva, de Maurício Tapajós, e ter feito letras para choros de Jacó do Bodolim, ser parceiro de Frejado, Barão Vermelho, Frejado, Barão Vermelho, entendeu? E começou. Entendi. Vamos. Enfim, estou à disposição de vocês. Vamos passar. O Tiorão queria contar também uma história do Mário de Andrade, antes da gente falar dos livros dos dois. Diga aí, Tiorão. Bom. Quanto tempo eu levei, hein? Hã? Quanto tempo eu levei? Não contei não, uns 15 minutos. Ah, tá bom. Não dá para você falar mais um pouquinho. Não, eu quero que ele fale mais. Bom, eu prometo falar bem menos. Eu não sou um especialista como o Hermínio, mas também sou um devoto de Mário de Andrade. E, por acaso, eu conheci uma professora da USP, em São Paulo, a Flávia Camargo Toni, professora de música, que, como o Hermínio já disse, o material todo do Mário foi, felizmente, recolhida, a papelada toda dele foi recolhida para o Instituto de Estudos Brasileiros lá da USP. E aquilo, como ele era um sujeito que trabalhava, só trabalhava, né? Havia uma papelada enorme, porque ele escrevia, como disse o Hermínio, escrevia tudo que ele via, ele fazia uma anotação num papel. Então, esta papelada toda foi parar na USP. E, de repente, a dona Flávia, mexendo naqueles papéis, alguma coisa já tinha sido recolhido, se conhecia, tinha entrado, por exemplo, coisas nesse dicionário e tal. Mas ela descobriu uma fonte sensacional, que depois, como ela me convidou para fazer a introdução, quando saiu em livro o trabalho dela, ela me convidou para fazer a introdução. E eu, então, fui procurar saber em que circunstâncias o Mário de Andrade tinha reunido aquele material. E descobri o seguinte: ele tinha um amigo, funcionário da Vitor, da S.A. Vitor. Então, todos os discos de música popular que saíam pela gravadora Vitor, mandava um exemplar para o Mário de Andrade. E o Mário de Andrade tinha uma vitrolinha, ele botava o disco, aquele disco 78, né, com duas faces, uma música de um lado, outra música do outro. Dava a corda na vitrola, botava o disco, ia lá com a agulha, o disco rodava, e ele ficava fazendo a barba e ouvindo o disco. Naturalmente que de tudo o que a Vitor editava de música, só interessava ao Mário de Andrade os discos que falassem alguma coisa de música brasileira, popular brasileira, ou da área folclórica, ou de música urbana. E ele, muito cuidadoso, ele ia, por exemplo, comentar um disco que ele ouvia lá fazendo a barba, um disco da Carmen Miranda, antes da Carmen Miranda ir para os Estados Unidos, antes de 38. Então, ele botava assim: a senhora Carmen Miranda, ele tratava os artistas que ele ouvia com o maior respeito. Por exemplo, um cafajeste como Moreira da Silva, para o Mário de Andrade era o senhor Moreira da Silva. Antônio Moreira da Silva. Aí ele ouvia o disco, via o outro lado, e quando o disco tinha uma coisa que interessava a ele, pelas suas conotações, pelas conotações que a música teria com as coisas que o Mário conhecia bem, como folclore, ele
depois de ouvir o disco, ele anotava o número do disco, o título, todos os dados técnicos, pegava um papel e tecia considerações em torno do que ele tinha ouvido. Então, por exemplo, como a dona Flávia reuniu o material, facilitou muito esse trabalho, porque ela dá como se fosse um fichário das coisas que o Mário anotava. Por exemplo, um personagem que ninguém conhece, Mota da Mota, era um sujeito que gravou, eu acho que ele era baiano, ele gravou várias coisas na Vitor com uma conotação, já era música popular urbana, era feita para sair em disco, portanto, para um público das cidades, mas os temas geralmente das músicas do Mota da Mota eram regionais. Então, por exemplo, ele bota lado A, Mota da Mota, São Benedito, é ouro só, jongo. Como eu também, durante muito tempo, colecionei discos, meus discos estão lá na Moreira Salles, juntamente com os de Humberto Franceschi, que dão um bom panorama da era do 78. Então, eu por acaso, sei até de cor esses são. São Benedito é ouro só, nananani, pom, pim, pom, pom. Bom, o Mário ouvia aquilo, então, veja só, sobre o lado A, aspas, aí diz o Mário de Andrade, a outra obra-prima do terno é o São Benedito é ouro só de Mota da Mota, sem dúvida aproveitando temas nordestinos. Que saudade me deu, Recife, caí no frevo, ou então lá para as bandas do trem de ferro, sambando com os negros do Leão Coroado. Leão Coroado é um frevo, um frevo do Recife. Até fugir num último esbafo, pedindo a bênção para cachorro e chamando o gato de tio. Não falei naquele. O disco é uma adaptação admirável dos processos musicais do maracatu, conseguindo, sem descaracterizar, nada tirar os defeitos da manifestação popular, em principal, o excesso desequilibrado da percussão, que chega às vezes a impedir totalmente que se escute a linha da melodia. No disco, não a introdução discreta de um instrumento de cordas dedilhada na percussão é de uma graça deliciosa e percussiente da voz solista, quase tão excelente na sua traslação como o maravilhoso solista do Vamos Apanhar Limão, a bonita cor do segundo plano do coral. Tudo concorre para fazer desse disco uma das obras-primas da discação nacional. Então você vê, o Mário de Andrade pegava um simples lançamento em disco e fazia esse tipo de considerações. Quer dizer, o homem era um repositório de informações que permitia a ele isso. Quer dizer, para o comum das pessoas, ele ouvia, ouro só, gostei. Mas para o Mário de Andrade não era só o gostei ou não gostei. Ele ia buscar uma história por trás do que ele estava ouvindo. Isso foi reunido, então, pela dona Antônia, pela dona Flávia Camargo, com o nome de A Música Popular Brasileira na Vitrola de Mário de Andrade.
que é uma alusão ao fato dele ter recolhido esse material ouvindo discos da Victor. Ah. Esse dá uma ideia de quem foi esse tal de Mário de Andrade. Então, o cara foi poeta, romancista, ele foi ser professor de música. Faltava um manual. Ele era professor de música, então ele fez um compêndio de história da música. Quer dizer, para cada solicitação, ele criava um resultado com o trabalho dele. Chorão, obrigado. Vocês viram que o Chorão não usa óculos, né? É uma ofensa, gente. Vamos falar então um pouquinho dos livros. O Hermínio no Taberna da Glória e Outras Glórias conta muitas histórias. O capítulo maior é sobre Aracide Almeida, a quem o Hermínio conheceu muito. Gosto muito daquela história, vou contar que uma jovem dondoca pergunta para Araci, que prazer, fala, que prazer conhecer você, como a senhora tem passado. Aí ela fala, minha filha, eu ando muito fodida. Então, realmente, a Araci era muito sincera. O Hermínio aproveita o capítulo da Araci para falar também do Mário de Andrade, não só porque eles se conheceram, como para falar da questão da homossexualidade, porque agora, inclusive, foi aberta essa carta do Mário para o Bandeira, que fala da homossexualidade, e a Araci também, a homossexualidade dela, ou a sexualidade dela, era muito comentada. Então, eu queria pedir para o Hermínio falar desse assunto, que é uma maneira que, no capítulo da Araci, ele fala do Mário sobre esse aspecto da homossexualidade também. Coincidência, nós, nesse 2015, estamos comemorando os centenários de Aracide Almeida, do Frank Sinatra, da Billie Holiday e de uma outra pessoa... Orlando Silva. E do Garoto. Do Garoto. Olha só, num ano estamos comemorando 5 aniversários importantes. Araci foi muito importante na minha vida, porque ela foi sempre uma pessoa muito generosa e que talvez tenha, num certo momento, se cansado. Ela estava cansada de cantar, ela não queria mais cantar, então ela foi ser jurada do Silvio Santos, depois lá do Chacrinha e tal. Chacrinha não, né? Chacrinha antes do Silvio Santos. Depois do Silvio Santos. E ganhava dinheiro. E ela era uma pessoa que gostava muito, ela vivia num círculo de pessoas muito interessantes. Ela ia no bar, ela era cercada pelo Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, Antônio Maria, Fernando Sabino. Você vê o círculo de amizades dela. Eu me lembro que uma noite, aqui em São Paulo, nós saíamos para andar pela cidade e sempre vendo aquelas lojas antigas, lojas de antiguidades. E ela passou por uma loja daquelas cheia de quinquilharias, falou Bellarmínio. Bellarmínio. Você sabe que o Goethe disse para o Schopenhauer, quando se esbarraram, se defrontaram com uma loja cheia dessas quinquilharias? Ele disse, não, assim, não sei o que o Goethe disse para o Schopenhauer. Ele disse, olha quanta coisa que nós não precisamos. Evidentemente que aquele Goethe e aquele Schopenhauer ficaram com aquilo na minha cabeça. No dia seguinte, telefonei para o Drummond. Olha, no dia seguinte não, depois teve o Drummond. Drummond tinha paciência comigo. Disse, Drummond, é o seguinte, aí contei o episódio. Era Aracide Almeida? Sim, era Aracide Almeida. Disse, olha, eu não conheço o episódio, mas vou até procurar saber. E realmente, a coisa não levou a lugar nenhum, mas a história é o seguinte, a Araci era tão bem cercada de gente que essas coisas que ela ouvia, ela guardava. Não era exibição nenhuma de inteligência, não. Ela era muito inteligente, sim. Ela tinha quadros ótimos, ela ganhava muitos quadros também, do Di Cavalcanti, do Rebolo, do Portinari. Ela era uma pessoa muito bem cercada de amigos. Então, essas informações, que saídas assim da boca, de qualquer maneira, podiam até, como a mim mesmo, me espantar, mas depois, meu Deus, era fruto natural da conversa deles, né? Num bar. O que você acha, tio? O que você acha? Então, não ouviu porra nenhuma que eu falei. O som aqui,
apesar de nós estarmos próximos, é péssimo. Ah, O retorno é meio ruim mesmo. Eu faço uma força, É verdade. eu estou fazendo uma força danada para te ouvir. O- eu tô aqui fazendo uma força danada para te provocar. Ivão. Eu vou provocar. Então, opa, pera, deixa eu Mas, virar, ô, virar minha, Henrique, peraí, deixa eu não, virar um eu ia pouquinho. falar da- Virar da- minha cadeira um pouquinho, para ele ouvir as minhas provocações. Pô, tá difícil essa cadeira aqui. Ela tá pregada. É assim. Você não sair dançando por aí. Aí tá aventando a homossexualidade, da história da Ah, homossexualidade. da homossexualidade do Mário, da Araci. Eu escrevi um livrinho sobre a da Araci explicando isso. Tentando explicar o que ela chamava... o Mário dizia que ele fazia sexo com as árvores, que ele fazia um sexo assim, que era um sexo meio e meio punk também, né? Mas com as árvores, que a forma que ele tinha de fazer sexo ele se sentia fazendo sexo ao abraçar uma árvore. Isso é um dos, dentro do universo de informações que se tem sobre isso, esse é um detalhe interessante. E Araci dizia abertamente, depois de um certo ponto, olha, eu gosto de tudo. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, eu gosto de cachorro. Aliás, prefiro cachorro. Quer dizer, Araci, eu acho essas discussões sobre a sexualidade de terceiros, eu acho ela com essa carta, fizeram tanto escândalo sobre essa carta, e essa carta não diz nada. Pelo contrário, ele coloca mais dúvidas sobre isso, porque ele... Não diz nada. É um sensacionalismo à toa. Porque, na verdade, o Mário era sabidamente confuso sexualmente. Você nota na literatura dele, você nota em tudo que ele faz, né, quando ele aborda o assunto, tem sempre uma carga que é aquilo que ele falava, ele carregava dentro dele uma dor, ele tinha uma expressão muito bonita, que eu não me lembro agora, que era quase uma maldição. Ele não via isso como uma coisa boa, é uma coisa que ele entendeu que o fazia sofrer. Então, discutir a sexualidade do Mário, da Araci, eu acho que se isso não for aprofundado muito, fica uma coisa banal, rasteira, sabe? Né? É isso mesmo. E realmente eu não teria muito a acrescentar sobre isso, não. Até porque é o seguinte, eu convivi tanto com tanta gente na minha vida que falava sobre esse assunto, que, na verdade, eu não preciso nem no direito de repetir os comentários que eu ouvi de gente que adorava o Mário, adorava a Araci, depois que eles morreram. Vieram comentários que eu ouvi dos próprios amigos do Mário, histórias pequenas que resvalavam para uma revelação. Eu utilizei isso, porque eu achei que não tinha nada a ver. Chorão. Esse era um ponto de vista meu. Não, no livro você já explica. Ô, Luiz, Eu? só avisar o Tinhorão, a gente pediu para aumentar um pouco o volume. Caso tenha dificuldades, por favor, Tinhorão, nos diga, a gente pode aumentar, ou então o senhor pode ouvir também pelo headset. Não, ele aumentou um pouquinho o volume, porque o retorno realmente aqui é ruim. Vamos lá. Chorão. Vai. O subtítulo do seu livro é A Farsa da Música Brasileira no Exterior. Por que é uma farsa? Bom, o título do livro, entre parênteses, eu acho que ele falou coisas muito bonitas, porque o público reagiu muito bem. Agora, depois ele me conta o que ele falou para vocês. Este livro, O Samba Agora Vai, o título é por causa aproveita o título de um samba do Pedro Caetano, de 1940 e pouco, que chamava O Samba Agora Vai. O samba agora vai. Vai ser senhor, o samba agora vai. Vai ter cartaz, vai ter valor. Então, como o samba nunca foi, eu botei o título do livro O Samba Agora Vai,
A Farsa da Música Popular no Exterior. Esse é um livro de 69. O livro ficou esquecido, sepultado, porque terminava, por exemplo, falando de uma coisa que em 69 era muito moderna, que era o movimento da Bossa Nova e tal, que era dos inícios da década de 60. E como eu achava que a Bossa Nova, na realidade, era cool jazz pasteurizado, o pessoal caía em cima de mim. Quer dizer, eu levei muita pancada por sustentar essa tese de que a Bossa Nova era resultado de uma nova geração da classe média do Rio de Janeiro, que foi morar em Copacabana, que era um bairro novo do Rio de Janeiro, que não tinha antecedentes históricos. Então, todo jovem de Copacabana, como não tinha antecedentes culturais locais, passava a se contemplar no equivalente da sua classe no país mais desenvolvido, que eram os Estados Unidos. Então, usava camiseta com frases em inglês, usava mocassim sem meia, pequenos detalhes. Um jovem, para ser moderno em Copacabana, na época da Bossa Nova, os americanos tinham introduzido, durante o período da guerra, uns óculos escuros chamados Ray-Ban. Então, todo jovem carioca usava Ray-Ban. E para não ficar com ele o tempo todo na cara, o estojinho do Ray-Ban era posto aqui no cinto. Aí, tirar. Então você tinha um modelo de pessoa. Eu achava isso tudo de uma falsidade, porque eu era contemporâneo, eu sou velhote, né? E então todos esses bossanovistas, que eram a juventude da época, está tudo caindo aos pedaços. Eu que sou mais velho, estou mais inteiro do que eles. Então, eu, com essas minhas indignações, eu resolvi fazer um levantamento do seguinte: o Brasil, que produz... o Brasil é um país muito grande, com grandes diferenças regionais. Você vê, o gaúcho tem uma cultura própria. O gaúcho, a paisagem dele é o pampa. Ele se veste de uma forma diferente, ele usa bombacha, lenço no pescoço. Quer dizer, aqueles gaúchos daqueles movimentos culturais do Rio Grande do Sul, que tem aquelas festas, tipo festa de galpão, eles preservam muito a sua tradição, é um tipo de gente. Você vai para o Mato Grosso, há um tipo de cultura matogrossense. Vai para o Rio de Janeiro, há um tipo de cultura fluminense e carioca. Sobe um pouquinho, chega na Bahia, a Bahia é um universo cultural baiano. Sobe um bocadinho, você está em Pernambuco. Em Pernambuco tem música própria, tem dança própria, ele tem o frevo, tem caboclinho, tem... Então, o Brasil é um amplo mosaico de culturas. Aí eu pensei, bem, como é que isso se faz representar no Brasil? Mais ou menos a gente sabe, porque como no tempo em que o rádio tinha diversidade, antes do aparecimento da televisão, os rádios eram um instrumento de difusão cultural muito eficiente. Você ligava o rádio, tinha, por exemplo, São Paulo tinha muito italiano. Então tinha programa de música napolitana. Você ligava, tinha programa de música... São Paulo tinha muito japonês. Tinha programa de música japonesa, em que o locutor falava uma parte em português e uma parte em japonês. O Rio de Janeiro tinha muito português. Tinha programa de fado no rádio carioca. Não tinha só samba local do Rio de Janeiro. Tinha programa de fado. Manuel Monteiro, né? Era o Manuel Monteiro que apresentava. Exatamente. Então,
eu fiquei pensando, esse mosaico de culturas, como é que em que há coisas de muito boa qualidade regionalmente, como é que isso se projeta sobre o exterior? E comecei a pesquisar. O primeiro brasileiro a levar o conhecimento de gêneros brasileiros para a Europa, para o exterior, para Portugal no caso, foi um poeta chamado Domingos Caldas Barbosa, no século XVIII. Foi um caso isolado no século XVIII. Ele vai para Portugal ser aluno da Faculdade de Coimbra. O pai dele pagou para ele ir para Coimbra para estudar direito em Coimbra. Só que o pai morre e ele fica duro, o pai não mandava mais dinheiro, então ele se tornou amigo enquanto aluno em Coimbra, ele se tornou amigo daqueles filhos de grandes famílias portuguesas, de várias regiões de Portugal, mandavam os filhos estudar em Coimbra. Tinham dinheiro, sustentavam o filho estudando em Coimbra. Ele se tornou amigo dessa rapaziada e quando ele ficou na pior, esses rapazes de grandes famílias locais chamavam ele para alegrar as suas reuniões em casa e tal. E ele tinha levado do Brasil, ele tocava viola. Há uma coisa que muita gente ignora. O violão é um instrumento muito novo na música brasileira. O que se tocava era viola. Então ele tocava viola e ele tocava e cantava e compunha modinhas e lundus. Então são os dois primeiros gêneros de música popular que saem do Brasil graças a esse fato eventual de um brasileiro ter ido estudar em Coimbra, ficado na pior e divertido as famílias dos seus colegas endinheirados cantando coisas do Brasil. Termina o século XIX, o século XIX, então, o processo de urbanização no Brasil, o crescimento das cidades a partir do século XIX, a população do Brasil era muito rala até o século XIX. Mas a concentração urbana cria uma coisa chamada diversificação social. Então você tem os mais pobrezinhos lá na base, os mais remediadozinhos, uma classe média e uma classe média alta, e as elites locais e tal. E toda cultura é uma cultura de classes. Outra coisa que eu percebi. Então, cada faixa da divisão social gostava de um tipo de coisa, de um tipo de música. Isso criou uma grande diversidade, e essa diversidade era refletida onde ainda não tinha disco, televisão não se fala, não tinha disco, não tinha rádio. Onde que se podia ouvir música? Era no teatro de revista. O teatro de revista era um teatro musicado, em que havia pequenas cenas engraçadas, e sempre repleto de números de músicas da época. Muito bem. Então, esses artistas que nascem dentro do teatro musicado serão os primeiros que vão tentar a vida no exterior, levando a sua música. E aí começa a aparecer na história brasileiros, principalmente do Rio de Janeiro, porque mesmo no Brasil, regionalmente, o sujeito, para poder aparecer como artista popular, ele tinha que ir para o Rio de Janeiro. Porque era o Rio de Janeiro que projetava os artistas. Então, grande parte dos artistas não era carioca, não tinha nascido no Rio. Eram o pessoal dos estados que vinham para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, então, lançava o nome nacionalmente. Quando eles sentem que já dominam o público brasileiro, eles têm a tentação, e aí é que vem o lado cômico da coisa,
de mostrar a sua arte no exterior. Bom, acontece que a música popular é um produto que precisa de uma base. Aparece, então, o disco de 76 rotações, depois passa para o disco de 78 rotações, uma música de um lado, outra música do outro. Vem o rádio, pega este disco e transmite para as pessoas que ligam e compram um aparelho de rádio, bota na sala. E era uma coisa muito interessante. A família que conseguia comprar um rádio tratava o rádio como um objeto de família. Geralmente a mulher fazia uma coisinha de crochê e botava em cima do rádio para enfeitar. Nem essa aqui da água, né? Não é? Não. Então aquilo... E se ouvia o rádio como uma espécie de cerimônia. As pessoas se reuniam na sala para ouvir rádio. Então o rádio, como já existia fábricas de disco, o sujeito comprava o disco ou ouvia o disco, porque as próprias rádios que transmitiam música não tinham, às vezes, orquestra nem conjunto próprio. Ela transmitia a música do disco. E as pessoas em casa tinham contato com a música popular através do disco. Essa geração, todas essas primeiras gerações da música popular, facultada pela evolução da tecnologia na área do som, tentam ir para o exterior. Então eu cito casos aqui fantásticos de músicos que vão... o Josué de Barros, por exemplo, o que foi uma espécie de mentor, patrocinador, inclusive da Carmen Miranda e tal. O Josué de Barros se meteu aí para a Europa. Ele ficou numa penúria tão grande que ele começou a fazer número de faquirismo. Enterraram ele numa praça e a pessoa botava moeda para ver aquele cara que estava morrendo de fome. Foi como ele conseguiu dinheiro para voltar para o Brasil. Então, Mas assim, no caso, principalmente dos anos 60 para cá, com o João Gilberto, com o Tom Jobim, não houve de fato uma digamos, conquista do exterior pela música brasileira, ou você não acredita nisso? A música do Tchá de Revista? Não, na música do João Gilberto, do Tom Jobim, da Bossa Nova, não conquistou de alguma forma, ou você acha que não? Essa é outra parte da comédia. Na verdade, coitado. Eu tenho uma pena do Tom Jobim, que eu acho que ele era uma pessoa como pessoa, era uma excelente pessoa. Mas ele tinha um equívoco fundamental. Ele achava que compunha a música brasileira. E o quê? Ele achava que compunha a música brasileira. Acho que o Hermínio não concordou. Né? Então, vocês têm, evidentemente, quem tem internet, procurem na internet Judy Garland cantando uma música chamada Mr. Monotony, Senhor Monotonia, Mr. Monotony. E vocês, quando a Judy Garland começa a cantar Mr. Monotony, vocês têm uma surpresa. A música é assim: pa para para pa pa, pipirim durim dum da, dandarim darim dum da, bibirim borom bom bom. Aí no início da Bossa Nova você tem João Gilberto cantando assim: se você... Como é que começa o desafinado? Você disser que eu desafino. Se você disser que eu desafino, amor. Pouco antes, no Estácio,
Bide e Marçal tinham feito um samba que começava assim: violão amigo, ouve os meus ais. Então, na verdade, o Desafinado, samba da Bossa Nova, era um samba tradicional com um acompanhamento, aí sim, original do violão do João Gilberto. A grande contribuição do João Gilberto foi pegar o samba tradicional, e ele mesmo diz isso: o que eu faço é samba. Você vê as entrevistas do João Gilberto, ele diz isso. É que o 2x4, o tempo de 2x4 do samba tradicional era muito medido, certinho, assim. Ismael Silva: se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Era um tempo marcado que dava no compasso de 2x4. O que faz? Qual é a grande invenção do João Gilberto? Ele, em vez de fazer esse tempo marcado, ele desacentua o tempo. Ele desintegra o tempo e cria uma originalidade, quer dizer, é o chamado um ritmo tão desencontrado que o Moreira da Silva chamava o samba do João Gilberto de ritmo de goteira. Se vocês já viram em casa, quando tem uma goteira, o pingo cai assim, mas ele nunca cai certinho o tempo todo. Ele, aí demora um pouquinho, Então a bossa nova é ritmo de goteira. Bom, esse livro, então, essa tentativa de levar essa tal música brasileira, primeiro as músicas do teatro de revista, depois a música do rádio, os compositores que já compunham, não mais para o teatro de revista, mas compunham já para o rádio, compunham para disco, eles têm a tentação de ir para o exterior, levar a tal música brasileira para o exterior. Só que, meus amigos, não dá. Não dá pelo seguinte: a colocação, a música é um produto, a música popular é um produto que ela só se faz ouvir porque ela é feita numa base, ela tem uma base material, que é o disco, a fita, a gravação da margem de um filme, no caso dos filmes da fase sonora, a partir de 1927, do filme O Cantor de Jazz. Então, ela precisa de uma base material que é uma base criada pela tecnologia. O disco é uma coisa criada pela tecnologia. A fita é uma coisa criada pela tecnologia. Hoje você tem esses aparelhinhos com N funções que você vive, as pessoas vivem na rua beliscando aquele treco. Então, isso tudo é a tecnologia. Ora, quem é que produz a tecnologia moderna, que permite essa difusão extraordinária de sonoridades que normalmente se perderiam no ar? São os países mais desenvolvidos. E são os países desenvolvidos que criam toda esta aparelhagem moderna. Ora, se o sujeito cria um aparelhinho capaz de fazer essas N coisas na área da música, por que ele vai, um americano cria um aparelho desse, patenteia e vai botar a música do outro? Não, ele põe a dele. E é por isso que a gente só ouve rock. Porque é evidente que eu mostro claramente que há uma relação entre a capacidade de produzir música e a capacidade de produzir ou não o aparelho capaz de transmitir essa música. Isso estabelece uma relação de poder econômico. País subdesenvolvido nunca vai colocar a sua música fora do seu próprio país.
Aliás, atualmente, nem dentro do seu próprio país. Se alguém tivesse um radinho aqui agora, a gente botava aqui e fazia uma corrida pelos várias emissoras. O que estaria tocando? Nós sabemos mais ou menos, cada um de vocês sabe o que vai ouvir. Não estaria tocando frevo, não estaria tocando samba, não estaria tocando nenhum gênero considerado gênero de música popular brasileira. Estaria um monte de brasileiros tocando música, essa mesma música da matriz, no Brasil. Senhorão, já que o tempo está curto, eu vou pedir para o Hermínio falar, porque o Hermínio tem um capítulo do livro dele que é sobre o tom, como você citou o tom, queria que o Hermínio falasse, que um capítulo que ele, inclusive... Peraí. Cuidado que tem que falar no meu ouvido, porque o público sabe o que você está dizendo, eu não. Ah, tá. Você está ouvindo? Eu queria que o Hermínio falasse um pouco do Tom Jobim, porque tem no livro dele um capítulo todo dedicado ao tom. Que ele fala sempre, inclusive trata sempre o tom como Antônio Carlos brasileiro. Quem? Luiz, Tiorão, tem um aparelhinho criado para a indústria americana aí na sua cadeira, que você pode usar. Vai ter que ajudar. Técnico, por favor. Tem. Você pode ouvir o fone. Para poder ouvir melhor a pergunta. É bom. Pode trazer um headset para o Tiorão aqui, por favor? Qual é a expressão que você usou? Headset. Janaína Tele. É um escutador. Pode falar para a gente testar aí, por favor? Pode testar, por favor? Oi, alô, testando. Alô, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Tá ouvindo? Alô, Tá testando. me ouvindo, Tiorão? Hermínio tá falando. Tá me ouvindo, Hermínio? Tá me Tá ouvindo, Tiorão? Melhorou. Thank you. Vamos tentar, então. Não, eu queria que o Hermínio falasse do tom, porque tem um capítulo do livro dele todo dedicado ao tom, em que ele inclusive ressalta sempre o fato do nome brasileiro fazer parte do nome do tom. Hermínio, fala você um pouquinho. Não, as minhas divergências sobre o tom, as viagens que eu mantenho com o Tiorão sobre o tom, são conhecidas. Eu não acho nada disso que o Tiorão falou. Vai começar. O Brasil está comemorando 50 anos de carreira de diversos artistas, como a Bethânia, Gal, Dori Caymmi, Ivan Lins, e um número enorme de compositores, cantores, instrumentistas, nesses últimos 50 anos, fizeram com que a música brasileira fosse mais respeitada ainda no exterior. Foi respeitada no exterior. O fato do Tom Jobim ter feito sucesso nos Estados Unidos independe até do próprio Tom. Eu estou lá em casa, um sobrinho meu que estuda violão, eu botei para ele: você conhece o Samba de Manoel da Sora? Conhece? Você cantou há pouco. Aí eu botei fui lá no computador, na internet, abri lá One Note Samba by Ella Fitzgerald, e vi uma versão fantástica da Ella, de uns 15 minutos de improviso. Um Frank Sinatra que grava com reverência, com respeito, ao lado do Tom Jobim, sem adulterar nada do que ele fez, não respeitando a coisa da bossa nova, que realmente é uma invenção pessoal do João Gilberto. Então, você pode notar isso quando ele grava com Elisete Cardoso, em 58, Canção do Amor Demais. Canção do Amor Demais. Canção do Amor Demais. Ela grava o Outra Vez e grava também o Chega de Saudade. Se você for ver,
a gravação de Bossa Nova, ali nasceu a Bossa Nova. Nasceu a Bossa Nova ali num sentido, porque ali aparecia pela primeira vez gravado, perpetuado, o violão do João Gilberto acompanhando Elisete. Mas quando ele, um ano depois, canta essa mesma música, ele sozinho, no violão dele, talvez o Milton Banana, mais algum outro músico, ali está a invenção da Bossa Nova. E que não tem nada a ver, é um outro tipo de samba. É um samba, sim. É samba, sim. É samba, sim. É brasileiro, sim. Entendeu? Então, todos esses compositores que eu citei, esses todos que cansei de citar, esqueci de citar os compositores, Joyce, a Sueli Costa, tanta gente bacana, compondo coisas brasileiras. E que, eventualmente, quando vão lá para fora, a Joyce é uma menina que só canta música brasileira, vai para o exterior, só cantando música brasileira. E ela praticamente vive no exterior, faz um sucesso muito interessante, faz sucesso, não é o sucesso do Frank Sinatra, mas é um sucesso, sabe, que faz a gente ter orgulho da carreira dessa compositora fantástica. Eu acho que o Chorão, ele borra a figura do Tom com tintas tão negras e tão sangrentas, às vezes, dá até Flamengo, né? Vermelho e preto. Mas que eu acho que é injusto, porque o Tom é um grande compositor. Um compositor que eu não digo isso por mim, não, eu digo assim, reverenciado por um parceiro meu, muito querido, chamado Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha. Então, se o Pixinguinha reverencia o Tom Jobim, não é que eu despreze a sua opinião, Chorão, apenas eu acho que o Tom é, sim, um grande compositor e que aqui ou ali, ele pega uma célula melódica do estudo número 6 do Vila Lobos, ele fez isso com o Turíbio, olha aqui, olha isso aqui, mostrando aqui no violão, ou no piano, não me lembro bem. As coisas que nasceram dali. É natural o cara pegar uma célula melódica bonita e ele dali sai uma outra música. O que não quer dizer que ele esteja plagiando ninguém. Sabe? Agora nós estamos cheios de plágios aí. Eu tenho uma música do Ismael Silva, que é um choro inteiro, não sei. Que ele canta assim, vocês vão fazer um pedido, não é de dinheiro, não tenho dinheiro. É um choro inteiro que ele plagiou mesmo. Por isso eu vou esquecer que o Ismael Silva é um dos grandes compositores brasileiros, um dos bambas do Estácio, embora excluído até, né? Até que eles são assim, a primeira escola de samba surgiu no Estácio de Sá, eu digo isso e afirmo, e posso provar, porque naquele tempo havia mesmo os professores do lugar, Mano Rubem, Mano Silvio Edgar, e ainda outros que eu não quero falar, porque o Ismael não era muito bem visto dentro do Estácio, você sabe disso. O Ismael era meio excluído do Estácio. Ele tinha lá as quizumba lá com o pessoal lá, o pessoal não era muito bem visto por ele, não. E agora vai dizer assim, se o pessoal gostou, se ele até foi excluído do samba do Estácio, é porque ele é uma merda? Não, pelo amor de Deus. Eu entendo o seu ponto de vista, respeito, acho que você fundamenta muito bem as suas ideias, mas quanto ao tom, eu acho que é uma coisa que você você não tem que revisar nada nessa altura da vida, mas tem que pensar que temos que reconhecer. Eu ouço o tom, sabe? Eu ouço o tom com um prazer imenso, tanto pessoalmente, tanto com os discos. Os discos que ele gravou para os Estados Unidos, os discos brasileiros, com uma Tita Pereira, com uma série de temas maravilhosos que ele trata com uma delicadeza, com uma brasilidade vila-lobiana, que ele era um cara muito voltado para Vila Lobos. Então, eu peço perdão, com todo o respeito que eu tenho a vocês, senhorão, mas eu acho que você exagera nas tintas. Eu sei que você tem uma opção de exemplos para dar, de botão. Eu conheço o catálogo inteiro. Conheço o catálogo inteiro que você tem aí. Entendeu? Anos. Você não conhece. Mas...
Deu. Deixa o Chorão... Vamos lá. Chorão falar, então, porque Bom, tá certo. foi citado. Pelo que ele diz aí, tudo isso que ele está louvando, ele diz que tem 50 anos. Então não é uma bossa nova. Uma coisa nova com 50 anos já é uma coisa velha. Então a bossa nova hoje é uma bossa velha. Que seja. É boa. Na verdade, o que A se do chama... Pixinguinha é centenário, do Calado é 200 anos, e é boa. Olha, Tempo, a única tempo. novidade da bossa nova... Sabe o Caetano Veloso. A única novidade da bossa nova é o violão do João Gilberto. É a batida de violão do João Gilberto. Toda em cima dessa batida, você monta melodia e harmonia quando você transforma. Aquela batida é o suporte de uma canção. É uma coisa cantada para as pessoas. O que é uma letra de uma música? É o poema, é o verso que você lê, e toda letra de uma canção conta uma historinha. Fala alguma coisa. É o quê? É uma história, conta uma história. Muito bem. Em cima da batida de João Gilberto, você coloca uma letra e canta sob a forma de uma melodia. Como essa melodia não sai em seco, não é? É difícil uma pessoa só cantar ela a solo. Geralmente, quando se trata de cantar para uma gravação, você tem o suporte ou de um conjunto de músicos ou de uma orquestra. Ora, o que essa orquestra faz? Ela não transmite só a melodia. Ela faz, através do arranjo do sujeito que veste esta melodia da canção, então entra o problema da harmonia. Muito bem. Toda a harmonia da música, das músicas de bossa nova, é uma harmonia que está na música americana. A harmonia é uma coisa universal. Meu Deus. Eu conheço todos você resume os argumentos dos modernosos, vamos dizer assim. Então, a bossa nova foi um fenômeno de modernidade dentro da música popular. Então, para o sujeito não interessa. Ele quer o resultado. O resultado é agradável. Por exemplo, eu sou um sujeito chato porque eu não me conformo com o resultado. Eu sempre procuro dizer, como é que se chegou a esse resultado? Quando você vai buscar o fundamento do que você considera uma coisa que você gosta hoje, então, o que você gosta é o resultado de alguma coisa que tem anterioridade. Ou essa anterioridade está no seu próprio país, ou está no país do outro. Então, um país subdesenvolvido é um importador de tecnologia. O Brasil é importador de tecnologia. As pessoas costumam dizer assim, o Brasil é um país em desenvolvimento. Muito bem. O automóvel brasileiro não é um automóvel brasileiro. O automóvel feito no Brasil é montado no Brasil. Ou ele é americano, ou ele é alemão, da Volks, ou ele é coreano, ou ele é italiano, da Fiat. Ele é montado no Brasil. A patente, cada coisa num automóvel, a ignição, cada coisa está coberto por uma patente. Essa patente resultou de uma invenção. Essa invenção não é de brasileiro. Você toma um remédio. Qualquer pessoa que está aqui, que sofre de alguma coisa, que precisa de um remédio.
eu pergunto, alguém que precisa de remédio toma chá de erva da tia velha? Não, compra na farmácia. Esse remédio comprado na farmácia é um remédio fabricado, que tem uma patente no exterior. Não existe farmacêutica, uma indústria farmacêutica brasileira com criação de remédio brasileiro. A última coisa foi, há mais de 50 anos, um xarope chamado Birrotônico Fontoura. É a única coisa de brasileiro que eu conheço em termos de remédio. Muito bem. Avião. Nós temos a Embraer, fabrica aviões. Ela fabrica a casca do avião. Quando você olha o painel, tudo num painel de um avião, aquele monte de reloginhos do painel, que estão no painel do avião, pagam royalty. E Pixinguinha aqui falando. Pagam royalty à indústria estrangeira que criou alguma coisa que está simbolizada naquele painel. Muito bem. Então, na verdade, o Brasil, vamos reconhecer com tranquilidade, o Brasil é um país subdesenvolvido, é um país pobre. Como ele é um país do regime capitalista, o que caracteriza o regime capitalista é o seguinte: uma grande maioria de pobres, uma camada de prestadores de serviço e uma pequena camada de detentores do capital. A turma do Marx bateu palma. Tem que acabar. Quer concluir? Então, para concluir falando do livro, o samba agora vai. O samba nunca foi, se você, em vez de samba, você substituir por música popular feita no Brasil, a chamada música popular brasileira, não vai. E não vai porque o Brasil não tem capacidade de impor esse produto chamado música popular. Ele não vende essa aspirina. Ele não produz isso. Então, a proposta desse livro é uma proposta com base na história, porque cada coisa que eu falo aqui, eu não falo por falar. Ela está, a busca pessoal de vencer no exterior nas décadas de 60 e 70. Então, eu historio as tentativas da década de 60 e 70. E termino o livro com uma coisa muito interessante. Eu encontrei num jornal, agora de 1988, o jornal Estado de São Paulo, bandas brasileiras querem cantar em inglês. Então você faz música americana no Brasil, mas cantava em português. Os sujeitos não estão mais interessados em cantar a música estrangeira que ele importou para o Brasil. Ele já quer cantar em inglês. E eu vou terminar só lendo o que diz o jornal O Estado de São Paulo, de 8 de dezembro de 1988. O rock underground brasileiro decidiu quer aproximar ainda mais suas feições de matriz, o rock britânico e ou norte-americano. Algumas bandas independentes investem não apenas no modelo sonoro de fora, mas também num approach poético. Por serem estilos composicionais díspares, mas todos guardam em comum o fato de cantar em inglês. Tenho dito. A gente...
Nosso tempo acabou. O Hermínio queria encerrar falando do Pixinguinha. Você tem 1 minuto para falar. Eu tenho 2 coisas na minha vida que eu prezo muito. Eu detesto quando diz assim, quando você descobriu a Clementinas? Eu não descobri a Clementina. A Clementina, ela é fruto de uma coisa chamada arte de prestar atenção. Eu presto atenção nas coisas. E que é esse tal de Valzinho que você fala tanto? Meu Deus, ouçam na década de 30, Aracide Almeida cantando Tudo Foi Surpresa. Ouçam o que dele diz o meu querido Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, um dos músicos mais modernos da música popular brasileira. Evidentemente que você não ouve isso nas rádios, você não ouve a Clementina nas rádios, você não ouve Valzinho nas rádios, porque não gravam quase Valzinho, conhecem pouco a obra dele, que eu desencavei, sabe Deus como, eu fiz um disco a grande, maravilhosa, Zezé Gonzaga, com arranjo do Radamés Inhatari. Uma vez o Radamés, quando você fala em harmonia, uma vez fizeram na Rádio Nacional um programa, a Rádio Nacional tinha 130 e poucos músicos, maravilhosos maestros, e eles se queixavam que não trabalhavam, porque não tinha o volume de programas de auditório, tudo aquilo, novelas, não dava chance para que os músicos fossem aproveitados. Então, um teve a ideia de dizer assim, por que não fazemos um programa só de maestros? Fizeram um programa chamado Quando os Maestros se Encontram, subtítulo dado pelo Radamés, e os músicos se fodem. Obrigado, boa noite.